Bem-vindo ao Fundamento Correto. Estamos aqui com mais um vídeo no canal. Meu nome é Lucas, como vocês já sabem. E hoje nós vamos falar um pouquinho em Marcos, capítulo 8, verso 22. Mas antes disso, por favor, curte o vídeo, comenta e divulgue com seus amigos. Porque quando você faz isso, deixa o like. Porque quando você faz isso, você me ajuda, ok? Vamos lá. Marcos 8, 22 vai dizer assim: E Jesus foi, e eles foram para Betsaida, e algumas pessoas vieram com o cego a Jesus e pediram a Jesus que colocasse a mão nele. E Jesus pegou o cego pela mão e o levou para fora da cidade. Depois cuspiu nos seus olhos e pôs as mãos. Jesus perguntou: O que você está vendo? Ele olhou e disse: Vejo homens e eles são árvores que andam. Mais uma vez, Jesus colocou as mãos na vista do homem. Então os seus olhos foram abertos e sua visão voltou e ele viu tudo certo. Jesus mandou o homem para casa e disse: Não volte na cidade. Esse texto vai estar em Marcos 8, do 22 ao 26. Entenda só uma coisa: nesses dias de caos, aonde nós estamos vivendo, a nossa visão ela tem que estar certa. A nossa visão ela tem que estar de acordo com a visão do céu. Porque se a nossa visão não estiver de acordo com o céu, tudo que a gente vê vai ser a visão que o diabo está nos dando. Observa que Jesus ele pega esse homem e põe as mãos nele e cospe em seus olhos. Aí Jesus lhe põe as mãos, tira e fala: O que você vê? Ele fala: Eu vejo homens como árvores andando. Por que esse homem viu os homens como árvores? E ainda por cima andando. Por quê? Jesus pega e cura ele, mas a visão dele ainda não estava aberta. Às vezes o Senhor te curou, às vezes o Senhor te libertou, mas a sua visão ainda não está de acordo com o céu. A sua visão está fora do céu. Por que disso? Lucas, mas esse homem, o Senhor pega e cura ele. Mas entenda, quando Jesus impõe as mãos e libera nele a cura, o diabo ainda vem e fala: Eu vou continuar, porque enquanto eu continuo lutando, a visão dele nunca vai estar certa. E nesses dias a qual nós estamos vivendo, o Senhor quer que a gente ande de acordo com o céu. Não tem como. Por isso que a Bíblia vai dizer que eu tenho que viver de acordo com aquilo que o Senhor já disse. Por isso que a Bíblia vai dizer: Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz. Por quê? Porque quando eu tenho ouvidos e o meu ouvido está de acordo com os mandamentos do Senhor, eu consigo ouvir o que o Espírito está dizendo. E eu vou dizer de novo: nesses dias a qual nós estamos vivendo, a qual nós estamos passando, nós estamos vendo
Muita gente andando de um lado para o outro, perdido, sem saber o que fazer. Eu vou te fazer uma pergunta. A árvore pode andar? Não pode andar. Uma árvore, quando ela está firmada na sua raiz, ela não pode andar. Mas quando ela sai da sua raiz, então ela pode andar. Mas entenda uma coisa, uma árvore só tem vida quando ela está na sua raiz. Por quê que uma árvore só tem vida quando está na raiz? Porque a vida está na raiz. E se a gente for ver, qual que é a nossa raiz? Jesus. Ou seja, quando eu estou nele, eu tenho vida. Mas quando eu saio dele, eu não tenho vida. Então eu ando perdido, sem saber o que fazer. Eu ando vivendo uma vida vã. O que é viver? O que é viver uma vida vã? É você viver uma vida fora da direção de Deus. Vamos lá. Se a gente for ler Gênesis, o Senhor vai dizer o que? Mar, gere os peixes. Ou seja, é um mar que gera vida aos peixes. Então, vamos lá, pensa comigo. Quando eu tiro o peixe de um mar, ele tem vida? Não. Aonde que eu tenho que estar firmado, meu amado? Em Jesus. Porque só Ele pode te salvar e me salvar. Mas Ele só consegue me salvar quando eu estou firmado nele. Esse homem que era cego, ele viu a humanidade no seu todo, como ela estava. Sabe, ela não sabia aonde estava. A humanidade estava, sabe como, meu querido, perdida. Portanto, quando Jesus pega esse homem e cospe nele, põe as mãos e tira, e ele vê o quê? Os homens como árvores andando. E nesses dias, se nós formos ver o tanto de pessoa que está andando de um lado para o outro e está sem vida, está perdida, porque ainda não voltou para Jesus. Observa, sabe por que esse cego viu homens como árvores? Se a gente voltar em Gênesis, quando Adão peca, Adão ele sai de Jesus, ou seja, Adão ele pega e corta com Deus a sua o quê? Ligação. Então agora quando Adão sai do Éden, Adão está perdido. Enquanto Jesus não morre, enquanto Jesus não vem aqui dar a sua vida, como estava a humanidade? Perdida. A humanidade estava, sabe, ela não tinha mais vida. Por quê? Por causa de Adão. Mas agora, Jesus veio, me salvou. Jesus ele veio e me reposicionou em Deus. Então agora, como que eu tenho vida? Quando eu aceito a Jesus. Por isso que o Espírito está aqui na terra, porque ele nos conduz a uma verdade que Jesus já nos deu. Está aqui. E aqui eu encerro esse vídeo. Muitos falam que Jesus está voltando. Realmente ele está. E aí eu te pergunto, como você quer estar? Andando de um lado para o outro, sem saber o que fazer? Perdido? Ou você quer estar nele, firmado nele? Jesus ele te ama. Jesus ele cuida de você, mas ele é necessário você voltar para Jesus. Você pegar, eu vou dizer uma coisa aqui,
Ei, árvore, a sua raiz é Jesus. Você só tem vida em Jesus. Não ande perdido para um outro. Porque agora Ele nos salvou. A humanidade não está mais perdida. Mas enquanto ela anda cega, enquanto ela anda perdida, enquanto ela não tem enquanto ela não tem a visão correta, então ela anda perdida. Aquele cego estava perdido. E Jesus cura ele. E fala, não volte aqui mais nesta cidade, nesse arraial. Por quê? Que ele não podia mais voltar? Porque agora ele estava curado da visão. E se ele volta, ele ia ficar cego de novo. Por isso que o Senhor falou, não volte. E nesses dias, eu quero te dizer, ei humanidade, ei árvore, não ande mais de um lado para o outro sem saber o que fazer. A sua raiz é Jesus. Firma nele. Mas Lucas, como que eu firmo? Eu vou te dar uma base. Que eu falei hoje de manhã. Olha só o que vai dizer. Salmos 1. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita quem peca, e nem assenta no meio dos zombadores. Antes, ele tem a sua satisfação na lei do Senhor, ele medita dia e noite. Como que você não vai andar mais de um lado para o outro? Porque se a gente for ver verso 1 de Salmos 1, vai dizer, como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita os pecadores e nem assenta no meio dos zombadores. Ou seja, não anda perdido de um lado para o outro, não sabe o que fazer. Mas sim, ele está firmado na lei do Senhor. Então ele não anda mais perdido. Firma-te tu na lei do Senhor. Medita nela dia e noite. E aí sim. Aí sim. Você vai ter vida. Não vai estar mais perdido como estava a humanidade antes de Jesus morrer. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Tamo junto. Fique na paz. Valeu. Falou.